Olá, alunos, eu sou a professora Sandra Marília e estamos aqui para mais uma aula de biologia. Na aula de hoje, nós vamos rever alguns conteúdos das aulas passadas sobre citologia, tá bom? O intuito dessa aula é que vocês fixem esses conteúdos e que tirem as dúvidas em relação ainda ao funcionamento das células, tá legal? Para a gente poder avançar para o processo de divisão celular. Vamos lá? Preparados? Prepare seu caderno, seu lápis, sua borracha para fazer anotações e tá na hora. Eu vou compartilhar aqui agora, né, a nossa lousa digital, tá? Vamos esperar aqui dar o barulhinho. Com esse barulhinho eu sei que você vai conseguir ver a minha lousa lá na gravação, tá bom? Então, nós vamos trabalhar hoje com a identidade dos seres vivos, organização e funções vitais básicas da célula. Esse é o tema da nossa aula e estamos trabalhando a habilidade de relacionar as funções vitais das células a seus respectivos componentes. Como eu falei para vocês, essa aula é uma aula de revisão para fixação dos conteúdos, tá bom? Bom, então, nós vamos agora falar sobre a organização dos seres vivos. Então, como que é a organização dos seres vivos? Primeiro, a matéria, ela é organizada em átomos, né? Átomos é a menor parte da matéria. Na verdade, os átomos podem ser divididos também, né? Mas o átomo é a menor parte da matéria. Como é que é formado um átomo mesmo? Hein, gente? O átomo é formado por um quê? Por um núcleo, né? Vamos ver se a gente pega aqui um desenho de um átomo. Tá? Vamos ver se a gente pega aqui um desenho de um átomo para poder lembrar, né? O que é esse átomo aqui, tá? Se a gente pega aqui um desenhozinho, para a gente poder lembrar aqui, ó, tá? Em espanhol, a gente acha um em português aqui, né? Vamos ver se a gente acha um em português aqui. Vamos ver aqui se a gente acha um em português. Esse aqui tem muita informação, mas é esse mesmo, tá? Vamos lá. Só para a gente lembrar aqui, então, que um átomo, ele é formado por um núcleo, né? Um núcleo onde eu encontro o quê? Os prótons, que têm carga positiva, e os nêutrons, que não têm carga, certo? Ao redor desse núcleo aqui, eu tenho, então, os elétrons circulando, tá bom? Então, vários átomos vão formar um elemento químico, vários elementos químicos vão formar o quê? Moléculas, e várias moléculas vão formar a célula, tá bom? Vou deixar aqui no cantinho para vocês poderem depois dar uma olhadinha aí na hora da gravação, tá? Na hora de assistir a gravação, né? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, que é a nossa primeira consulta. A gente vai colocar essa aqui mais para cá, né? Botar mais para cá e a gente coloca aqui nossa primeira consulta, tá bom? Então, a célula é a unidade morfológica e funcional, tá bom? Na biologia, nós dividimos o estudo da célula em biologia celular, que é o que nós estamos vendo agora, e biologia molecular, quando a gente trata do DNA e as suas funções. Todos os dois aqui, ó, tanto biologia celular como biologia molecular, é relativa ao estudo da célula, tá bom? Várias células vão se unir para formar um tecido. Então, um tecido é um conjunto de células semelhantes que trabalham com uma finalidade, que trabalham para uma determinada função, tá bom? O estudo do tecido na biologia nós chamamos de histologia, ok? Os tecidos vão se ajuntar e vão formar o órgão. Esse conjunto de órgãos, então, vão formar o sistema, tá?
A área da biologia que estuda os órgãos é a anatomia. Como esses órgãos funcionam, como eles se ajuntam lá para formar os sistemas, é o tema da fisiologia, tá bom? Todas essas partes aqui, ao final, vão originar os organismos, que são um conjunto organizado de sistemas. Então, vamos lá. Átomos formados por um núcleo, prótons e nêutrons, ao redor os elétrons, vários átomos no elemento químico, vários elementos químicos uma molécula, várias moléculas uma célula, tá? Uma célula, várias células, um tecido, um conjunto de tecido órgãos, um conjunto de órgãos sistema e um conjunto de sistemas organismo, tá bom? Essa é a organização simplificada dos seres vivos. Qual é a característica geral dos seres vivos? Primeiro, é a organização celular. Então, um ser vivo, ele precisa ter uma organização celular, uma composição química, capacidade de reprodução, material genético, metabolismo, respiração, nutrição, processos de evolução, movimentação, crescimento, em alguns casos, regeneração, ciclo vital, né, o ciclo de vida dele, e resposta a estímulos ambientais, ok? Mais precisamente, seres vivos são entidades que apresentam as propriedades de multiplicação, variação e hereditariedade. Espera aí, vamos voltar aqui, porque a definição de ser vivo é uma questão muito discutida na biologia, tá? Então, vamos lá. Vamos só tirar esse material aqui, trazer um pouquinho para cá, para a gente poder observar aqui. Muito bem. Por que eu, então, não falo que vírus é ser vivo? Tá? Vírus, ele não tem capacidade de se replicar sozinho, tá bem? Então, o vírus, ele é um parasita, vai ficar enorme isso aqui, vamos diminuir aqui o tamanho. O vírus, ele é um parasita, vírus. Deixa eu melhorar aqui o tamanho da minha caixinha. Vírus é igual a parasita intracelular obrigatório, tá? Então, um vírus, ele só consegue se reproduzir se ele estiver em um ambiente celular, tá? Vírus, ele não constitui, ele não tem uma organização celular. Então, se ele não tem uma organização celular, para a biologia, ele não é considerado um ser vivo, tá? Ele é considerado... Ah, não, ele vai iniciar tudo de novo. Tecnologia tem isso, tem que ter paciência. Ah, mas ele salvou o que eu estou falando, tá vendo? Ele salvou o que eu estou falando. Muito bem. Então, vamos lá. Paciência com a tecnologia. O vírus, então, ele é um parasita intracelular obrigatório, tá? Ele não constitui uma célula, por isso que ele não é considerado um ser vivo. Agora, o vírus, ele é formado por DNA ou RNA, ou hoje já se sabe que existem vírus que tem os dois, viu, gente? Tem DNA e tem RNA. Antigamente, não. Antigamente, o vírus, ele tinha DNA, né, material genético, tá? Ou RNA, antigamente era assim, DNA ou RNA, tá? Hoje, pode ter os dois, DNA e RNA, ok? A gente está atualizando aqui as novas descobertas dos vírus, né? Não só o coronavírus, tá, gente? Isso aqui nem é o coronavírus, graças a Deus. Muito bem. Os vírus têm capacidade de variação, né? Vamos vendo aí o Covid-19
como ele tem capacidade de variação. Ele é um vírus de RNA fita simples, tá bom? Agora, antigamente também achava que vírus não era capaz de fazer reações químicas. Hoje já se sabe que tem vírus que pode fazer reações químicas. Já se sabe que alguns vírus podem ter metabolismo, tá? Eles podem ter metabolismo. Vou diminuir aqui. Se eu te colocar aqui, eu não quero isso, quero bem pequeno. Aqui. Metabolismo. São reações que ele pode acontecer, tá? Então, vírus, apesar de não ser considerado um ser vivo, ele é uma partícula viral, né? Uma partícula. Ele tem um material genético formado por DNA ou RNA, lá no passado. Hoje, DNA e RNA também. Então, tem vírus que tem DNA, tem vírus que tem RNA, e tem vírus que tem DNA e RNA. Bom? Confuso, né? Vírus pode também fazer algum metabolismo e vírus também tem uma quantidade expressiva de proteína, né? Aí a gente não consegue esquecer a do coronavírus, a famosa Spike, que é a nossa atual dor de cabeça. Tá? Spike que muda muito e que causa essas cepas todas e que causa toda essa viravolta na pandemia, tá? É a alteração dessa proteína do coronavírus chamada Spike. A proteína está no envelope lá do Covid-19, tá ok? Bom, então os vírus, eles não são ser vivo porque eles são parasita intracelular obrigatório, formado por DNA ou RNA, DNA e RNA, proteínas, e hoje se sabe que vírus pode fazer algum tipo de metabolismo, bem? Bom, até aqui a gente tem algum outro problema? Temos o vírus, já é um tormento na nossa vida hoje, né? Que dizemos que ele também não é um ser vivo, tá bom? Mas tem uma outra pedra do nosso sapato? Tem sim, gente. É o príon, tá? São os príons. Que diacho esses príons aí, professora? Pelo amor de Deus. Não é provável que os príons vão criar nenhuma pandemia. Fiquem tranquilos, tá? Os príons são proteínas infectantes. O quê? É proteína que pode causar infecções. Bom? E aí a gente lembra, aliás, vocês não lembram, né? Mas existe uma doença aí muito conhecida, que era a doença da vaca louca, que deixava as vaquinhas sem controle motor, tá? Então, aí é a doença da vaca louca. Então, essas duas estruturas aqui, elas não são consideradas seres vivos, né? Nem os vírus e nem os príons, bom? Mas eles são capazes de causar doença. Vírus eu não preciso nem falar para vocês, né? E os príons são proteínas infectantes que causam, por exemplo, a doença da vaca louca, que é uma doença neurológica, vamos falar assim, que o animal perde toda a capacidade de locomoção, de equilíbrio, né? E acaba levando a óbito, tá? Esses príons eles podem ser contraídos de um animal doente quando você usa, por exemplo, uma faca contaminada com um príon e passa para outra estrutura, né? Outra parte de carne. E você pode passar esse príon e sim, como ele é uma proteína infectante, pode infectar o homem. Já teve alguns casos de pessoas que foram infectadas por príon que vieram de carne, tá bem? Isso aí foi bastante preocupante e existe até hoje, tá bem? Não é provável que o príon vai causar uma epidemia, porque não se sabe, né, até o momento, que príon seja transmitido de homem para homem, mas na biologia tudo muda no dia seguinte, tá legal? Tem um momento, graças a Deus, não. Bom, então, vírus e príon não são seres vivos. Seres vivos são aqueles que constituem uma célula. Muito bem. Então, nós estamos aqui voltando, né, a
a questão aqui do como funciona a unidade morfológica dos seres vivos, as células, né? As células vão ser organizadas em tecido, tecidos em órgãos, órgãos em sistemas, e vários sistemas a gente vai ter, então, os seres vivos, ok? Os organismos. Tem uma foto de uma bactéria, né? Uma bactéria gram-negativa com os seus flagelos e suas fímbrias, tá? E aqui já uma célula livre aqui, ok? Muito bem. Bom, eu falei para vocês, então, que os seres vivos são aqueles constituídos de células. Mas quantas células? Em relação ao número de células, os seres vivos podem ser unicelulares, quando tem apenas uma célula, bactérias, protozoários e alguns fungos, tá? Exemplo aqui, as leveduras. Vamos colocar aqui que o fungo unicelular tem o nome de levedura. Levedura. Eu preciso trocar aqui a cor da letra. Deixa eu colocar aqui branco. Isso. Tá bom? Então, eu quero diminuir um pouquinho mais. Isso. Então, os fungos unicelulares são as leveduras, tá bom? Pluricelulares, a maioria dos fungos, chamados de filamentosos, tá? Chamados de filamentosos, vegetais e animais. Então, a maioria aqui, né, dos fungos, vegetais e animais, tá bom? Se a gente for contar em número de indivíduos que existem no planeta, a quantidade de bactérias é muito maior do que qualquer outro ser vivo, tá, gente? Então, as bactérias aqui, elas em número, elas são maiores em quantidade do que qualquer um, ok? Quanto à organização celular, nós já vimos que os seres vivos podem ter uma organização celular em uma célula eucarionte ou uma célula procarionte. O que significa isso? Nós já vimos, né? Vamos recordar aqui. Eucarionte significa o quê? Núcleo verdadeiro. São aquelas células que têm uma membrana nuclear, ok? Se tem uma membrana nuclear, aliás, a membrana nuclear aqui, ela tem, então, uma formação do núcleo. Então, eucariontes são aquelas células que têm o quê? Um núcleo verdadeiro. Por quê? Porque desenvolveram uma membrana nuclear. Essa membrana nuclear tem o nome de membrana nuclear, envoltório ou carioteca. Bem? Quanto às células procariontes, são aquelas células que não têm um núcleo verdadeiro. Pró vem antes do núcleo verdadeiro. Elas têm uma membrana celular, têm citoplasma e têm um material genético que está solto. Por quê? Porque não tem carioteca, porque não tem essa membrana envolvendo. Então, célula eucarionte tem membrana celular ou membrana plasmática, a mesma coisa, mesmo nome, né? Está lá no nosso dicionário, tá? Então, membrana celular. Célula procarionte também tem membrana celular. Célula eucarionte tem citoplasma, procarionte também tem citoplasma. Qual é a única diferença? É que eucarionte tem núcleo. E procarionte, antes não tem núcleo, tá bom? Tem material genético que fica disperso pelo citoplasma. Exemplo aqui, bactérias, que eu já falei para vocês, em número, ela é superior a qualquer outro tipo de ser vivo que vive na Terra, tá bom? Então, mais uma vez aqui, para vocês não esquecerem, células procariontes, exemplo de organismo, bactérias e cianobactérias, células eucariontes, que estão aqueles seres englobados nos reinos protistas de protozoários, fungos, metáfita, que são plantas, tá? Vou escrever aqui, né? Planta. Ah, eu não quero isso. Vou escrever isso aqui que é melhor, tá? Planta. E metazoário, que são os animais, ou metazoa, que são animais, tá bom? Animais. Bonito, né? Eu prefiro falar metazoário, fica mais bonitinho que falar animal. Mas
Fica mais um nome esquisito, tá bom? Então, quando eu falo metáfita, eu estou me referindo à planta. Quando eu falo metazoa ou metazoário, estou me referindo a animais, tá legal? É mais um aí para o dicionário de biologia. Vamos colocar em vermelhinho para ficar bonitinho aqui, coloridinho, para ninguém esquecer, tá bom? Muito bem. Aqui, né? Mas agora vamos falar um pouco sobre a célula procarionte. Então, a célula procarionte é aquela célula que não tem organela. A única organela que a célula procarionte tem é o ribossomo, tá? A única organela que a célula procarionte tem é o ribossomo. E o que o ribossomo faz mesmo, gente? Síntese de proteína. Vamos escrever. Síntese de proteína. Proteínas, né? Vai várias. Assim aqui. Muito bem. Vamos mudar essa cor, porque eu não gostei dessa cor aqui. Meu menos aumentar, né? Vamos lá. Tá bom. Vamos deixar assim, e a gente vai botar uma setinha, tá? Então, tá bom. Síntese de proteína. Vou pegar uma cor aqui bem destacada. Eu acho que isso aqui vai ficar legal. Então, o ribossomo, ele faz a síntese de proteína, ok? Na célula procarionte, a gente não tem um núcleo. Então, esse DNA está disperso aqui pelo citoplasma. Não é que ele está solto, assim, tudo espalhado, né? Tudo espalhado. Ele está organizadinho aqui, ó. Geralmente formando um cromossomo, tá? Ele não está espalhado por tudo, não. Ele está solto. Solto não quer dizer aqui espalhado, tá bom? Ele só não tem uma membrana lá protegendo ele, mas ele está lá quietinho, né? Está lá no ambiente aberto, tá? Um conceito aberto. Célula procarionte tem conceito aberto, não tem núcleo, né? Mas o DNA está aqui. O DNA de célula procarionte, ele é circular, tá? Ele é circular e, na maioria das vezes, é formado por um cromossomo, tá? Existem diferenças também. Na maioria, é um cromossomo. O que é cromossomo, professora? É como o material genético, o DNA, se organiza, tá bom? Olha aqui, faltou um acento aqui, tá? Tudo bem? Vamos pegar uma setinha também e vamos aqui colocar para a gente poder não esquecer, bem? Então, aqui, ó. Né? Muito bom. E as outras estruturas aqui? Gente, membrana plasmática. Exatamente como acontece nas células eucariontes, a membrana plasmática também controla a entrada e saída, delimita a célula, não é? Só que aqui na célula procarionte, a membrana plasmática também, quando ela vive na presença de oxigênio, faz o processo de respiração celular. Então, também pode fazer o processo de respiração, tá? Vou colocar respiração, mas a palavra certa não seria respiração celular, não, tá? Respiração. Vou colocar aqui celular, tá? Aí envolve o oxigênio também, só que você não tem aqui a participação da mitocôndria, né? Ah, vai carregar de novo. Hoje está naquele dia, gente. Hoje a Lusa Digital está naqueles dias assim de mau humor. Toda hora ela quer recarregar. Toda hora. Haja paciência. Ah, voltou. Eu quero diminuir essa letra. Vamos lá. Hoje está de mau humor. Não tem problema. A gente bate o mau humor dela. Vai ficar bonitinho aqui, tá? Não, você não pode sair daqui. Tem que ficar aqui. Vou ver isso aqui. Tudo bem. Vamos lá, eu vou esticar aqui, vou descer um pouquinho. Tá. E aí, vamos riscar aqui, né? Que é processo também, pode fazer uma respiração, tá? Na presença de oxigênio, né, gente? E a cápsula, hein? O que serve essa cápsula?
Essa cápsula aqui, gente, ela serve proteção para a bactéria. Proteção. Proteção de quê, professora? Imagina que uma bactéria queira chegar no seu intestino. Tem que passar pelo seu estômago. No seu estômago é ácido pra caramba, tá? Como é que ela vai passar pelo aquele estômago ácido? Tem que ter uma proteção, uma cápsula, ok? E o flagelo, gente? Para que serve esse flagelo aqui, hein? Eu já mostrei aquele desenho anterior, né? Já dei a pista. Esse flagelo, ele serve para locomoção, tá? Locomoção. Então, flagelo é para locomoção. Vamos colocar aqui também uma setinha, para a gente poder entender que o flagelo é para locomoção, né? Trazer para cá. Tem que pegar aqui, que aí eu consigo pegar para cá. Não. Ele não está deixando eu fazer isso, está de mau humor hoje. Vamos lá. Mas eu vou fazer. Ótimo. Tá legal? E aí, gente, parou, faltou a parede celular. Para que serve a parede celular, professora? Olha, gente, também serve para proteção da bactéria também, né? Mas ela tem um interesse muito grande para o homem. Por quê? Porque muitas bactérias, não são todas, ainda bem, causam doenças. E, nesse caso, quando você vai fazer o uso de um antibiótico, precisa saber qual é o tipo de parede. Se não se dá um antibiótico errado, a bactéria não morre, ela cresce mais e a pessoa fica mais doente, né, gente? Não é só vírus que causa doença, não, tá? Bactéria também causa doença, e grave, tá legal? Então, nesse caso, a gente vai ver sobre parede celular um pouquinho mais à frente. Deixa eu esqueci de escrever aqui, né? Tem interesse médico, né? Proteção também, tá? Proteção. E ela tem relação com o diagnóstico. A gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente. Diagnóstico. Ok? Então, a gente coloca aqui diagnóstico. Nossa, ótimo. Dá para enxergar bonitinho aqui, né? Ok? Vamos colocar para cá? Se a gente consegue colocar assim, né? E colocar um risquinho aqui, tá bom? Muito bem. Muito bom, tá? A bactéria tem outras estruturas também, tá? Mas a gente não vai tratar delas aqui por enquanto, para a gente não ficar com muito material. Bom, então, relembrando aqui alguns critérios, né? Algumas considerações. As células procariontes também podem fazer fotossíntese, tá? Algumas células procariontes possuem aqui a substância chamada de clorofila, tá bom? Essa substância aqui, ela é capaz de captar energia luminosa. Então, células procariontes também podem fazer fotossíntese, porque apesar de não ter os cloroplastos, tem a clorofila, tá? E a gente aqui, ó, tá explicando. Diferente das células eucariontes, os procariontes não possuem o quê? Um citoesqueleto. O que é um citoesqueleto, professora? É o que dá movimento e forma para a célula, bom? A forma simples das células procariontes, em geral, ela é esférica, pode ser um bastão. O que eu estou querendo dizer? Bactéria pode ser uma bolinha, pode ser um bastão, tá? Pode ser uma... Vamos completar isso aqui, esse desenho não ficou muito bom. Esse desenho não ficou bom. Vamos apagar aqui e a gente completa aqui. Esse desenho não ficou legal. Né? Pode ser um bastão, pode ser uma vírgulazinha, tá? Um processo assim, mais ou menos. Então, bactéria tem vários tipos de formas, tá bem? Mas, em geral, ela é esférica. E o que mantém essa forma da bactéria? Geralmente, ela tem uma parede extracelular, tá? Que é a parede celular, que protege a célula e que dá esse formato da célula, ok? E
E aí a gente vem para a parede celular das células procariontes. Então, eu falei que ela dá proteção, ela ajuda no formato da célula, mas eu falei para você que ela é importante no diagnóstico. Por quê? Porque se eu não souber se é uma bactéria gram-positiva ou gram-negativa, como é que eu vou dar o remédio à pessoa? Eu dou o remédio de forma aleatória e a bactéria pode não morrer, deixar a pessoa mais doente, tá bom? Então, eu tenho aqui 2 tipos de paredes celulares principais. Não tem só 2 tipos, não, tá, gente? Tem mais. Tem bactérias gram-positiva, tem bactéria gram-negativa e tem bactérias ácido-álcool resistentes. Isso eu estou me referindo àquelas de interesse médico, de interesse que pode causar doença, tá bem? A gram-positiva, ela é uma bactéria que tem uma parede celular formada por uma grande quantidade de peptídeo glicano. Peptídeo o quê? Que o quê? Peptídeo glicano, gente, é uma molécula formada de açúcar, glicano, ligado a peptídeo. Morri. O que é isso, professora? Peptídeo é os tijolinhos que vão construir proteína. Então, ela tem um pedacinho de uma proteína ligado a açúcar, tá? E o nome é peptídeo glicano. Gram-positiva tem uma quantidade enorme de peptídeo glicano, tá? Associado a 2 tipos de ácido. Um ácido teicoico, que está relacionado à patologia da doença, que elas causam doença, né? E o ácido lipoteicoico. Se tem escrito lipo, é porque é um ácido teicoico associado a quê? A lipídio, tá? Então, a gram-positiva é uma bactéria que tem a sua parede celular rica em peptídeo glicano, associado a ácidos teicoicos e ácidos lipoteicoicos. Os 2 estão relacionados ao quê? A patologia, a doença que a bactéria causa, tá bom? E é claro que tem uma membrana plasmática, né, gente? Além da membrana plasmática, a bactéria tem, então, a sua parede. Parede serve para quê, gente? Para fazer o quê? O limite e a proteção, né? E a gram-negativa? A gram-negativa tem uma fina camada de peptídeo glicano, tá? Em compensação, ela tem uma membrana externa, além da membrana celular, formada por um lipopolissacarídeo. O quê? Lipo o quê? Lipo vem de lipídio, poli de muito, sacarídeo de açúcar. Muitos açúcares envoltos por gordura. Eu quero dizer isso aqui, tá? Então, lipopolissacarídeo, pode ter escrito no nosso dicionário lá, né? Muitos açúcares que são envoltos por gordura. Lipopolissacarídeo, tá bom? Mais uma vez, sacarídeo, açúcar, poli, muito, lipo, gordura. Então, a membrana, a parede celular, desculpa, da gram-negativa é formada por uma fina camada de peptídeo glicano, mas, em compensação, ela tem uma parede, aliás, uma membrana externa, tá bom? Que é formada por lipopolissacarídeo e a porina aqui que faz está relacionado aqui à entrada de substâncias, tá legal? Mas qual é a grande diferença de gram-positiva para gram-negativa? É a quantidade do peptídeo glicano. Enquanto em gram-positiva tem muito peptídeo glicano, em gram-negativa tem pouco peptídeo glicano. Porém, ela tem uma outra membrana externa aqui, cheia de carboidratos associados a lipídios, a gorduras. Tá legal? Muito bem. Então, nós temos aqui, né, uma figura mostrando aqui na microscopia uma bactéria, tá, gente? É importante que vocês não se esqueçam
que quando eu falo de bactéria, ela é um ser simples, ela tem poucas organelas, né? Eu não estou falando de que é um ser que não consegue sobreviver em qualquer lugar, não, tá, gente? Pelo contrário, bactéria é um ser altamente especializado em sobreviver em todos os lugares. É altamente adaptável, ok? Então, por isso que tem bactéria em tudo quanto é lugar, e o número de bactérias na Terra é muito maior do que o número dos outros seres vivos, ok? A gente vai continuar falando sobre células eucariontes, mas eu acho que por essa aula, vamos parar por aqui, né? E a gente volta na próxima aula. Vou interromper aqui o compartilhamento, porque já foi muita informação. Vocês já devem estar bem cansados, né? De tanta informação. Então, vamos lá, a gente vai voltar aqui, né? Gente, eu sei que vocês estão aí apavoradíssimos, porque tem muita coisa, biologia, muita coisa, muito nome. Eu aconselho vocês a fazer o dicionário de biologia, né? E ir preenchendo lá os nomes, entendendo o significado. É muito importante entender o que está escrito, aqueles significados ali, tá? Porque aí a coisa flui muito bem. Vamos parar por aqui, para vocês respirarem um pouquinho, e a gente volta na próxima aula com a revisão das células eucariontes. Beijo no coração de vocês, a gente vê já já. Tchau, tchau.